Então, obrigado pela presença da mesa, saudar os senhores e senhores, e apresentar nosso deputado Bahia de Léo, no estado do Espírito Santo. Alegria recebê-los aqui nessa casa. Com certeza teremos uma audiência profícua contra resultados que eu espero atender. Estamos colocar. Daqui a pouco também está ao seu lado os gabinetes aqui dessa casa. Portanto, quero referendar aqui o professor Alcides e agradecer muito ao povo de Goiás por ter enviado a essa casa também um parlamentar também envergador, que eu tenho certeza tem sensibilidade, competência e coragem à altura do seu povo para bem representados. Com a palavra, então, doutor Jorge Alexandre. Se quiser usar o sem fio, cadê o sem fio? Por favor. Fazer a apresentação, você pode ficar mais fácil na tela. Boa tarde a todos. Então vamos lá, vamos tentar usar os 15 minutos, né, para fazer uma apresentação objetiva. Está ok? Ok, vamos lá. Então, rapidamente, uma apresentação do meu nome é Jorge Alexandre Alves. Eu sou formado em formação estrangeira, sou formado em Ciências do Fogo pela Academia de Nova York, sou qualificado bombeiro, sou qualificado paramédico e formei em ciência de emergência também nos Estados Unidos. Trabalhei por 11 anos nos Estados Unidos, tenho graduações em qualificação na área de emergência, tanto emergência médica quanto a parte da BNT. Eu sou o coordenador. Então, Jorge, eu só peço, por favor, doutor professor Alcides, está no plenário. Eu gostaria de passar então a presença dos trabalhos do professor Alcides, como eu disse, um dos mentores, dos proponentes, um grande incentivador para que essa tarefa acontecesse. Então, é com muita alegria que eu passo para o professor Alcides a apresentação dos trabalhos. Pode continuar a palestra. Pode ser, obrigado. Boa tarde. Então vamos lá. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, possui diversas comissões, né, que pertencem aos comitês. Então existe o Comitê da Construção, o Comitê dos Móveis, o Comitê da Mecânica, e o comitê ao qual pertenço é o comitê que cuida de segurança e proteção contra incêndio. Dentro desse comitê, que é o CB24, existem várias comissões: comissão de alarme, de saída de incêndio, comissão de extintores, e a minha comissão, a qual eu estou coordenador, é a comissão de planos e equipes de emergências. Então, acima de mim tem o superintendente Tomina, que foi coordenador do IPT por muitos anos, eu como coordenador, e temos João Carlos, que é o nosso secretário da comissão. Sim? As normas técnicas da nossa responsabilidade dentro da comissão são as normas de plano de emergências, a norma de brigada de emergências e incêndio, a norma de bombeiro civil, que já existe, então são normas que já existem, a norma de instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio e agora resgate técnico, um projeto de norma que está pronto agora, indo para a consulta nacional, que é de qualificação profissional de bombeiro civil, daqui a pouco a gente fala a respeito, a norma de qualificação profissional de instrutor de serviços de bombeiros, a norma de gerenciamento de emergência para o sistema de comando de incidentes, também é sob nossa responsabilidade, a norma de release e atendimento de emergências, e esta norma que está arriscada, chamada projeto de norma, não é uma norma que não foi publicada ainda, e talvez não seja publicada como norma, instalações e equipamentos para serviços de bombeiros municipais e voluntários, requisitos e procedimentos. Então ela está pronta, entretanto vai ficar na gaveta até nós termos um momento oportuno para ela ser fornecida para autoridades, para o governo, para utilizar como uma cartilha dos prefeitos para montar os seus serviços de bombeiros em suas cidades. Bom, por que é necessário o bombeiro civil? Então, rapidamente, temos motivos, né? Muitos motivos. Então, basta você buscar na memória recente, 2013 para cá, quantos incêndios a gente consegue relatar de grande porte, grande vulto, com fatalidade, 256 vítimas fatais na Boate Kiss, incêndios na área industrial, incêndio em edificações, edificação comercial, incêndio em área de lazer, incêndio em vegetações, incêndio em matas. Então nós temos muitos incêndios. Lembrando que o bombeiro não apaga só fogo. A atividade profissional do bombeiro não é somente para apagar fogo, mas também para o resgate, para as outras ações envolvendo emergências tecnológicas. Sim? Então, motivo nós temos. Mas como estão os recursos públicos para atendimento de emergência? Bom, eu enveredo dentro da BNT no Brasil desde 96,
E a partir daí, em 2013, após o incêndio da KISS, eu acabei participando do projeto Brasil Sem Chamas, do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde naquele ano, de 2007 a 2009, nós fizemos todo o levantamento da cadeia do processo produtivo de proteção contra incêndio, e mostrou uma situação muito crítica. Nós realmente estávamos a pé em relação a serviços de emergências, tanto para incêndio quanto para emergências médicas e que seja. Então, naquele primeiro documento, que foi apresentado em 2009, não houve muita importância naquele momento, até que em 2013 teve o incêndio da KISS, e aí voltamos para a comissão para poder fazer novos estudos. Em 2013, foi publicado, pelo próprio documento oficial da SENASC, Secretaria Nacional de Segurança Pública, o perfil das instituições de segurança pública. Então, somente recortando o que se refere a bombeiros estaduais, bombeiros militares estaduais. Foi feita a primeira publicação em 2013, a segunda publicação neste ano agora, 2019. Então, nós temos essas publicações disponíveis e ela mostra, então, como que é o perfil da situação atual dos serviços de segurança pública e, no nosso caso específico, bombeiros, né? Então, ano base dessa segunda publicação, 2014, 15 e 16. Bom, neste ano, a revista Emergência, da editora Proteção, fez, baseado no estudo, nesse estudo da SENASC, uma matéria muito ilustrada e que mostra bastante a nossa situação. Então, a situação atual do Brasil, que poucas pessoas conhecem, em relação a serviços de bombeiros, somente 19,28% das cidades possuem corpos de bombeiros. Então, nós estamos falando aqui, no menos de aproximadamente mais de 80% das cidades do Brasil não possuem corpos de bombeiros. Então, esse é um fator importante para a gente poder considerar que instituições que estão disponíveis para atender. E, como eu falei, o bombeiro não atende somente emergências de incêndio, mas também outras emergências. As emergências médicas ficam por conta, na maioria das cidades, pelo SAMU, que também não tem uma margem tão diferente. Estamos falando em 26% dos municípios atendidos pelo serviço SAMU. Então, nós temos uma margem muito baixa hoje de serviços públicos para atender emergências nas localidades. Bom, o que chama atenção nesse perfil recente, publicado neste ano de 2019, é que aumentou a quantidade de unidades operacionais. Então, os corpos de bombeiros militares aumentaram de 2014 para 2016, de 768 para 871 unidades operacionais. Entretanto, chama muito a atenção que, apesar de ter aumentado a unidade operacional, o que ocorreu foi que houve uma diminuição do efetivo. Então, nós temos um efetivo em 2016 de 65 mil, já chegou a 69 em 2014. Reduziu, então, como a gente aumenta uma quantidade de unidades operacionais com um efetivo mais baixo. Essa mesma pesquisa perfil mostra outras situações críticas. Por exemplo, a quantidade de meios de transporte específico. Se você olhar aqui as colunas que são para cada quadro desses, deixa eu apontar aqui, cada quadro desses, 2016, 15 e 14, 16, 15 e 14. Veja que a coluna 2016 está mais baixa. Então, regrediu. De maneira muito crítica, regrediu a quantidade de veículos e viaturas, assim como regrediu também a quantidade de equipamentos de proteção individual e respiratória para os bombeiros. Então, olha que interessante, aumenta a quantidade de unidades operacionais, diminui o efetivo, diminui a quantidade de veículos, recursos materiais específicos para esse mesmo pessoal. Isso é um fato importante para a gente começar a pensar, poxa vida, será que esse modelo está dando certo? Será que a gente não precisa também proteger as instituições de outra maneira? Outra maneira seria o bombeiro civil. Sim? O Estado de São Paulo tem um exemplo típico. Então, nós estamos falando aqui, no próprio site do Bombeiro de São Paulo, mostra que existem 175 municípios com estações de bombeiros. Então, 175 cidades possuem corpo de bombeiro no Estado de São Paulo, aonde é o Estado com 655 cidades, ficando então 470 cidades sem corpo de bombeiros, no Estado teoricamente mais rico da União. Então, você vê que essa deficiência pode pegar qualquer Estado, é democrático a deficiência. E esse é o problema. Apesar de saber que os corpos de bombeiros estão posicionados, localizados em cidades de maior ocupação, maior densidade, mesmo assim nós temos outros fatores críticos que não dá tempo de demonstrar aqui, mas que vai desde o tempo de resposta até a quantidade de ocorrências similares, né? Então você até tem o serviço de bombeiro no município, mas não consegue atender todas as ocorrências simultaneamente. E por que isso? Porque tipicamente para você ter um bombeiro militar estadual instalado numa cidade tem que haver um convênio. E olha só como é interessante a situação do convênio. O convênio, conforme os modelos do convênio, ele requer que a prefeitura ela deve fornecer a instalação, edificação e atividades administrativas operacionais por conta da prefeitura,
Viatura como ambulância, resgate, autotanque, viatura operacional, viatura tanque. Então é por conta do prefeito também fornecer isso. Equipamentos diversos por conta da prefeitura, assim como o pessoal administrativo por conta da prefeitura. Pessoal e material de limpeza por conta da prefeitura. Refeições também por conta da prefeitura. Eventualmente, pessoal de apoio à ocorrência, guardas municipais, motoristas, agentes defensivos, mecânicos, pessoal da garagem, para poder ajudar em ocorrência de fogo e mato, por exemplo. Isso já caracteriza muito problema a longo prazo em questões trabalhistas. Alguns municípios fornecem bombeiros civis municipais. Bom, devendo todos esses servidores municipais ficarem subordinados aos bombeiros militares dos estados, porque é um convênio com o estado. Então, esse é o modelo do convênio. Então, como prefeito, me parece muito atrativa essa opção. Mas isso agrava um pouco mais, porque, já que ele é um serviço de gestão estadual, eu sou prefeito de uma cidade e eu contratei um convênio. Eu tenho um convênio na minha cidade. A minha cidade é de número 13, é um município conveniado. Porém, o serviço é estadual. Ele tem por obrigação atender as cidades vizinhas. Então, se eu tiver 8 divisas, 8 cidades vizinhas, 100 bombeiros, eu estou competindo com 8 municípios. Eu estou pagando a conta para ter um serviço de bombeiro na minha cidade, que está atendendo 8 vezes mais chance de estar fora da minha cidade. Mas já me parado para pensar sobre isso? Então, isso é uma situação crítica. Né? Então, por isso que é importante considerar com a autoproteção. Então, a instituição, a estrutura, a edificação, a fábrica, a indústria que tiver condições de ter a sua autoproteção, então é onde nós temos a posição do bombeiro civil para ocupar essa função. Tá? Bom, como funciona nos países? Vou dar um exemplo onde eu tenho conhecimento, por ser de origem, de formação e de trabalhar por muito tempo, dar aula ainda, no ministro aula no Texas ainda. Então, é utilizada a norma de referência. No Brasil, nós não utilizamos muitas normas. A norma não é obrigatória, ela é eletiva. Lá também é eletiva, porém o governo utiliza as normas. Então, existe uma norma de organização, desempenho e controle das operações. E essa norma, ela segue com 2 cadernos, sendo um caderno de implementação para o prefeito saber como ele deve montar o seu serviço de bombeiro na sua cidade e guia de campanha, como é que ele consegue ter melhores resultados para esse serviço ser autossustentável, se pagar. Então, existem esses guias para poder auxiliar os prefeitos. Alguns exemplos aqui interessantes sobre a questão do desempenho. Como é que a gente determina a quantidade de atendimento? Então, por exemplo, essa norma americana, ela fala que o atendimento de emergência médica deve ser feito com uma ambulância, suporte básico de vida com desfibrilador automático. Tempo de chegada até 4 minutos. Poxa, mas por que até 4 minutos? Simples, porque os estudos já mostraram, né, que a chance de sobrevivência de uma pessoa após os 5 minutos decai 25% por minuto até os primeiros 5 minutos. Ou eu chego em 5 minutos e faço alguma coisa, então a chance de eu perder essa pessoa para mais 50% está a partir dos 5 minutos. Bom, com esse critério fica fácil entender. Fica fácil entender que na minha cidade eu vou fazer um rotograma. Eu vou montar um posto de ambulâncias e vou fazer o rotograma sabendo até tais áreas eu consigo chegar em 5 minutos, mas eu não consigo chegar ali, naquele outro bairro. Então o que eu faço? Coloco outro posto de bombeiro ou de ambulâncias e atendo aquela outra área. Ao final, na minha área urbana, que isso só vale para a área urbana, a área rural, infelizmente, não tem critério para isso. Na área urbana, eu vou descobrir que na minha cidade eu necessito 3 ambulâncias, por exemplo, baseado no tempo de resposta. É um critério técnico. Bom, continuando. E esse mesmo critério técnico São Paulo, para poder fazer a determinação da locação dos distribuidores automáticos do metrô. Então, é o mesmo critério já utilizado no Brasil, porém, para uma instituição específica. Né? No Brasil, temos alguma recomendação legal para isso? Temos, olha que interessante. O Ministério da Saúde, ele tem uma determinação. Quantas ambulâncias do SAMU? As ambulâncias humanas serão adquiridas na proporção de um veículo de suporte básico à vida para cada grupo de 100 mil a 150 mil habitantes. E o suporte avançado para cada classe para 150 mil. Qual o critério técnico? Se eu estou numa cidade que não tem 100 mil habitantes, eu nem preciso de ambulância. Concorda? Então, entenderam? Uma coisa é o critério técnico, outra coisa é o número empírico em cima de probabilismo. Né? Então, você vê que não existe critério técnico aqui, número de população. Bom, em relação a incêndio, a mesma coisa. A vez que de chamar, tem que ser atendido por até 5 minutos, uma equipe de pelo menos 4 bombeiros. E por que 5 minutos? A mesma coisa. Então, também tem um critério técnico, é o flashover, é a dinâmica do fogo, dentro do compartimento, com ocupação de 3 metros de altura, com mobília pertinente normal, durante uma queima, ou eu chego até 5 minutos para poder abrir ventilação e fazer resfriamento do teto, senão vou ter um fenômeno chamado flashover. Quando ocorre isso, todos os gases que não haviam queimado, a fumaça incluindo, queimam.
E aí tudo que não havia queimado antes queima, então eu perco. Então eu tenho maior chance de destruição da propriedade a partir dos 5 minutos. Na verdade, para o Brasil, nós mudamos um pouco essa margem, porque nós temos outro tipo de construção, muito mais focada em alvenaria do que em madeira. Então nós temos essa margem para 8 minutos. Isso já dá um alívio. Tá? Então, mais uma vez, rapidamente aqui. As referências da própria NFPA, tem um videozinho lá, mas não dá tempo de passar, para mostrar quais são os critérios que a NFPA adota para você falar a quantidade, tempo de resposta, desempenho, baseado no desempenho. E nós colocamos isso nos nossos novos textos das normas. Então, hoje, as 3 normas, plano de emergência, brigada e bombeiro civil, passam a contar com o anexo D informativo, que explica justamente esses tempos de resposta para desempenho desejado. Ok? Então, passamos a ter uma informação de conhecimento que não existia antes, no passado. Bom, sabíamos da necessidade do bombeiro civil? Sim, sabíamos. Tanto que a primeira edição da norma 14608 é de 1999, e eu posso falar que eu participei dessa comissão. Na verdade, eu fui um dos motivadores a ter essa primeira norma. Em 99, quando eu falei sobre bombeiro municipal, bombeiro civil, dentro do texto da norma, eu quase fui preso naquele momento, né? Então, na própria comissão, porque era uma coisa muito nova. Hoje é uma realidade, inclusive com legislações, né? Então, a primeira edição foi em 99, quase 10 anos depois foi feita a segunda edição, com a revisão, passou então a ter 39 páginas, e finalizamos agora, né, a nossa última versão, que hoje entrou para a consulta nacional para mais 30 dias, a 14608. A 14608 ela muda um pouco o escopo dela, ela não é uma norma de capacitação, nem poderia ser. A norma de capacitação é uma outra coisa, ela cuida do provimento, das atribuições, o que deve prover um bombeiro civil dentro dessa instalação, quais as atribuições deles. Tá ok? Então, vamos avançar aqui. E definitivamente ela deixa muito claro que bombeiro civil não é brigadista profissional. São termos bem distintos, são atribuições muito distintas. Tá? Bom, na composição de bombeiro civil na 14608, então ela não exige a obrigatoriedade, nem poderia. Uma norma técnica não pode exigir o provimento de uma profissão. Ela pode recomendar. É recomendar para o bombeiro levando-se em conta o grau de risco, população e tudo mais. Né? Deve ser compatível para efetuar, então a quantidade de bombeiros civis também não pode ser determinada por uma norma técnica. Então eu não posso obrigar que você contrate 2, 3, 4. Eu tenho que fazer um estudo para isso. Esse estudo é determinístico, não é probabilístico. Nem todo tipo de instalação de hospital é que sai de 4 bombeiros. Cada hospital tem um tamanho diferente, tem características diferentes. Então por isso que é importante a gente trabalhar com o determinismo, que a norma dá esses parâmetros para você determinar a quantidade. Continuando. Então, como é que está a correlação desses textos novos? Hoje a norma PAI, literalmente, é a norma plano de emergências, que direciona para a brigada e para bombeiro civil. Ambos direcionam para 1477, que é campo de treinamento, e para todas as demais normas em andamento. Ok? Quanto tempo tem ainda? 0? Tá, ok. A qualificação de bombeiros civis, ela não está dentro do escopo da norma de bombeiro civil 14608. Existe uma outra norma específica para isso, tá? Então, existem aqui as qualificações específicas, só por curiosidade. Essa foto eu fiz hoje de manhã quando eu pousava aqui em Brasília. Então, quem pousou em Brasília sabe que a nossa segurança estava na mão de bombeiros civis hoje no aeroporto de Brasília. Tá? Então, a importância desse serviço, dessa profissão. Critérios para capacitação, como eu já falei, a norma não trata especificamente de formação. E esses requisitos foram para outro projeto de norma, que é esse aqui, qualificação profissional de bombeiro civil, onde permite a acreditação, certificação de profissionais. Ok? Essa daqui segue para a consulta nacional, que não é nada diferente do que a NFPA já faz. A NFPA tem esse monte de normas de qualificação profissional. Finalizando, pessoal. Tá? Então, norma de campo de treinamento, que ela está correlacionada. A ABNT não é uma legislação. As legislações que existem hoje, a 11.901, ela traz uma série de equívocos conceituais e técnicos, por exemplo, desde a formação, que não existem esses módulos de formação, não existe no ensino dentro da grade nacional de ensino, o técnico em proteção contra incêndio, o especialista em proteção contra incêndio como engenheiro, então não existe, tá? E aqui, em relação aos serviços públicos de emergências, a própria lei recente, né, de 2017, a lei 13425, então ela trata sobre a necessidade dos municípios montarem seus serviços de bombeiros. Tá? E como isso pode ser utilizado? Olha só a referência das instalações, como eu já falei. Então nós temos uma norma de referência que ensina sobre isso.
Curiosamente, aqui tem o bombeiro de Itatiba, a cidade que eu moro, fui eu que montei o bombeiro municipal dentro da estrutura administrativa, então o bombeiro do município, com servidores municipais, né, que funciona há 22 anos, está instalado lá desde 97, e ali o bombeiro é voluntário de Joinville. Então nós temos 2 exemplos de 2 cidades de modelos de serviço de bombeiro que não são necessariamente do Estado e militares. Ok? O que está faltando para a evolução do serviço de bombeiro no Brasil, então? Código Nacional de Segurança contra Incêndio. Temos 46 anos de atraso em relação aos Estados Unidos por causa desse código. Conselho Nacional de Segurança contra Incêndio. Agência Nacional de Administração de Incêndio e Emergência, nós também não temos. Emenda Constitucional sobre os Serviços de Bombeiros Públicos Municipais e Voluntários, para não ficar preso no artigo 141 da Constituição. Legislação específica sobre profissionais de bombeiros junto à Secretaria do Trabalho e Ministério da Educação. Conselho de classe e registro profissional para bombeiros civis. Fundamental isso. Cumprimento minimamente das normas pelos serviços atuais de bombeiros civis públicos e privados. E o que vem surgindo? Corpos de bombeiros privados para indústria, aeroportos, portos e condomínios, isso já existe. Corpos de bombeiros privados para concessionários de rodovias, também já existe. Corpos de bombeiros municipais e metropolitanos, independente do Estado. Corpos de bombeiros voluntários de maior quantidade de cidades do que os municipais e militares. Curso de baixa qualidade, é onde você tem muito mais gente procurando o emprego de oportunidade, ao invés de considerar a profissão de vocação, e esse é um problema. O aumento de acidentes e mortes entre bombeiros públicos e privados, juntamente com bombeiros públicos e privados, nós vimos isso acontecer recentemente. E demais conflitos entre bombeiros municipais, bombeiros militares, bombeiros civis, bombeiros voluntários e gangues de voluntários, sem organização, sem legislação, sem autonomia para poder trabalhar mediante legislação específica. Instituições que podem ajudar, então a ABNT, Ministério da Educação, Ministério da Economia, Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Cidadania e Ministério da Cidadania. Esses são as agências, os órgãos, as instituições que podem ajudar fortemente na causa da regulamentação e adequação da profissão de bombeiro. Obrigado, pessoal. Desculpa. Agradecer aí o nosso doutor Jorge Alexandre, coordenador da Comissão de Estudo de Planos e Equipe de Emergência do Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndios, da ABNT. E agora vamos passar a palavra ao Bolívar Fundão, conselheiro consultivo da FMP-MBC, Frente Parlamentar Prevencionista. E antes de convocar aí chamar o conselheiro do Rio, Wesley Pinheiro, fazer parte da mesa. Deu Wesley. Você? Boa tarde a todos. Boa tarde. Muita coisa que eu ia falar que o Jorge adiantou, então eu vou dar uma acelerada que a gente tem outras pessoas a falar. Bom, meu nome é Bolívar, para quem não me conhece ainda, eu estou presidente da BUSP, CBLP, Organização de Bombeiros Sem Fronteiras, dos 9 países de língua portuguesa. Nós estamos presentes nos 9 países hoje, com representações. Portugal é o nosso braço mais forte fora do Brasil. Nós temos 100 e poucos voluntários em Portugal e aqui no Brasil 620. Bom, mas eu vou falar para vocês sobre o serviço voluntário ligado ao bombeiro civil. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Para muitos, principalmente no Sul, nós temos cursos específicos para bombeiros voluntários, que é um erro do que se concerne à formação do profissional. Eu acompanhei o Jorge na BNT, principalmente relacionado a 1468, e eu entendo que, inclusive, os bombeiros voluntários, eles devem entrar dentro da norma 14.608 em relação à formação, e as demais que vierem em relação à capacitação, e se capacitarem no serviço de bombeiro urbano. Eu sei que terão várias capacitações dentro da norma, para quem já, pelo menos, viu a primeira vez que ela estava
publicamente aberta para consulta, né? Então vocês devem ter visto lá que existem algumas capacitações específicas, como bombeiros florestais, bombeiros de corpo, ponto, né, e etc. Então eu não consigo dissociar a formação principal, primeiro, do bombeiro civil, para depois sim ele prestar o serviço à sua comunidade, seguindo exatamente esse conceito de formação para ter uma unanimidade em todo o território nacional. E eu falo isso por quê? Porque nós temos discrepâncias gritantes em todo, né, parece ridículo falar uma discrepância, ela já é gritante, né, mas em todo o território nacional. Enquanto nós temos bombeiros civis formados, né, e aceitos legalmente pela legislação com 80 horas no Rio de Janeiro, né, nós temos em Minas Gerais com 170 e alguma coisa, 176 horas, 77 horas, em São Paulo 210, né, na Paraíba quase 800 horas, e o bombeiro do Rio, que é um profissional reconhecido, né, em nível nacional, ele não pode trabalhar em São Paulo, porque ele tem uma formação de 80 horas. O de Minas não pode trabalhar em São Paulo. O de São Paulo pode trabalhar na Paraíba. Então, existe essa discrepância em todo o território. Eu digo isso por quê? Porque, como o Jorge pontuou aqui, nós não temos uma legislação em nível nacional. Nós temos 26 legislações específicas, 27, aliás, legislações específicas de bombeiro, uma para cada estado, infelizmente, né, sob pressão e pela cabeça de cada comandante momentâneo do Corpo de Bombeiro Militar. Infelizmente está melhorando, é verdade, está melhorando muito, né, mas tem que melhorar mais ainda. Então, quando eu vejo que o bombeiro profissional civil ele está se enveredando por outros caminhos, como o Jorge falou, né, porque não se apaga só incêndio. Hoje o bombeiro civil vai na prevenção, ao atendimento pré-hospitalar, prevenção e combate a incêndio, ao salvamento. Então essa qualificação que ele trabalhou muito em São Paulo, dentro da ABNT, foi exatamente prevendo já essa evolução. Nós ainda estamos muito tímidos, por exemplo, em escolas formadoras de bombeiros para aeródromo. Tem 3, 4 escolas apenas que estão autorizadas no país pela ANAC. Ainda existe um feudo silencioso. Outro problema também, que o bombeiro hoje está se envolvendo muito, são com ações sociais, onde tem um gap, uma falta, uma falha dos órgãos governamentais. O bombeiro, ele enche o quadro governamental para uma determinada campanha, por exemplo. Tem muitas cidades em São Paulo que estão usando bombeiros civis para aqueles que têm principalmente, porque nós temos bombeiros civis, eu falei isso hoje de manhã na FEComércio, e a cada 6 meses em São Paulo, não estou falando do estado do Rio, Minas e outros, a cada 6 meses em São Paulo nós jogamos no mercado 2.000 bombeiros formados. Nós não conseguimos criar postos de trabalho para 2.000 bombeiros a cada 6 meses. São 4.000 só no estado de São Paulo por ano. Então, como o Jorge estava falando, então, eu estou desempregado, eu vou fazer um curso rápido de bombeiro, então o que eu faço? Eu vou cobrir evento. Aí ele entra para cobrir um evento, que ele tem que ter filho para alimentar, tem família, e ele se vende para ficar 12 horas em pé por R$70, R$60, R$50. Então é uma visão, né, de temporalidade da formação desse profissional, que não tem a ver, na verdade, com a vocação. Às vezes, eu dou aula em escola em São Paulo, e a primeira coisa que eu pergunto na sala, no meu primeiro dia, qual é a sua profissão? Aí ali nós temos engenheiro, enfermeiro, aí eu sou
do direito. Mas você, como advogado, está fazendo um curso de bombeiro com que finalidade? Não, eu me formei, o mercado de trabalho para advogado está ruim. Não está ruim. O mercado de trabalho para advogado não é ruim. Porque eu, como estagiário, já tenho cliente. Como é que pode estar ruim? Então, assim, como que você vai trocar uma profissão de advogado por uma profissão de bombeiro? Eu tenho que fazer e eu preciso trabalhar, sustentar minha família, então eu vou fazer os eventos. Então ele acha que isso é uma fuga momentânea. Enquanto ele não tem o cliente, né, seu primeiro cliente, ele foge para a área de bombeiro. E não faz nada com o coração, faz com o bolso, achando, na verdade, que o salário de bombeiro é excelente. Não tem nada a ver. Em relação ao serviço social, e eu vou pular muita coisa aqui, porque o senhor Jorge já falou, dos tantos municípios que não tem, né, mais de 4.500 no Brasil não tem corpo de bombeiro, mas incrivelmente nós temos mais SAMU, são 3.533, até o último acompanhamento que eu fiz, né, e um pouco mais de 1.200 corpos de bombeiros em todo. Aí nós estamos contando bombeiro militar, voluntário, municipal, etc. Nós temos até uma legislação um pouco boa no estado de São Paulo, que o bombeiro está olhando os municípios com menos de 25 mil habitantes, assim, com um olho mais avesso, assim, quer montar bombeiro municipal, bombeiro civil, bombeiro voluntário, monta lá, não tem problema nenhum. Só não pode montar onde a gente tem. Então, lá em São Paulo ainda nós estamos conseguindo isso aí. Mas eu quero falar para vocês do trabalho que é desenvolvido desses bombeiros, e muitas instituições fazem isso, com jovens, com crianças e adolescentes. Em todo o Brasil hoje, pelo menos a minha instituição, eu sei que tem muitas outras, mas a minha instituição ela conta com 5.500 crianças e adolescentes espalhados por todo o Brasil sob a responsabilidade de bombeiros civis. E essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade muito mais importante, como eu falei hoje de manhã, do que nós, hoje que já estamos velhos. Eu não tenho a responsabilidade de mudar a cabeça dos senhores ou do comandante do Corpo de Bombeiros. Porque nós já estamos formados, nós já temos nossos preconceitos, né, conosco, e assim como vocês, né, os comandantes militares também têm as cabeças deles. Né? E é muito difícil mudar isso. Então eu acredito que nós temos que incutir na cabeça do jovem, né, um direcionamento para essa área prevencionista. E essa área prevencionista, hoje, poucas pessoas querem fazer. E você só consegue fazer isso, você só vai conseguir mudar o futuro se nós mudarmos aqueles que estarão no futuro. Porque, poucas exceções, eu, o Jorge, né, e mais alguns aqui, nós já estamos nos 50% do segundo lance. Nós já estamos indo. Então, o que fizermos aqui, nós vamos fazer exatamente para as futuras gerações. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho com crianças, com um grupo de bombeiros mirins em todo o Brasil. Esse grupo aqui, ele é um grupo bem maior, são 600 crianças que nós temos na região de Esperantinópolis, Maranhão. Um jovem, um bombeiro civil, veio para São Paulo, veio conhecer esse projeto e levou lá para a cidade dele. O prefeito abraçou, cidades circunvizinhas abraçaram, e a ideia é exatamente não transformar essas crianças em bombeiros, transformar essas crianças em cidadãos. E lá a aula, Esperantinópolis, Maranhão, é uma cidade que mal aparece no mapa, né? Mas a sala de aula deles é essa aí, ó. Não tem cadeira bonitinha, não tem carteira, não tem nada. Mas esse rapaz está fazendo a parte dele de Esperantinópolis. Aqui já é Mariporã. Nós temos esse trabalho dentro da escola. E nós não fazemos esse trabalho com jovens apenas no período de férias. Nós fazemos esse trabalho durante toda a vida escolar do jovem. Do momento em que ele entra na primeira série, até quando ele sai do ensino médio.
Então, essa criança ela aprende todo um sistema de prevenção, ludicamente, né? À medida que ele vai tendo entendimento do ensino normal dele, na primeira, segunda, terceira e quarta série, né? Nós vamos acompanhando esse trabalho. Então, esses jovens, eles ganham suas patentes internas de sargento, cabo, sargento, tenente, só que ele precisa passar de ano. A cada ano que ele galga, ele ganha um posto, juntamente com todas as atividades que ele faz. Esse jovem vai para a rua, participa de campanha de vacinação, campanha de arrecadação de agasalho, visitam creches, visitam asilos, para eles conhecerem a realidade brasileira. Em cada dessas cidades, nós temos um representante. Aqui, ó, é o outro, né? Nós temos o Ivonê aqui. Cadê o Ivonê está aqui na frente. Ele está fazendo esse trabalho lá em São Bernardo com criança também, né? No ABC, na verdade. Né? Aqui também, ó, crianças tendo aula. Aqui é Esperantinópolis, aqui embaixo. São Paulo. E essas crianças, senhores, não são crianças de poder aquisitivo. São crianças que a ideia, na verdade, é tirar essas crianças da rua e dar condição para essas crianças estar num ambiente saudável. Sem pensar em droga, né? Sem pensar em facções, sem pensar em coisas que, desculpe dizer, no meu tempo nós não pensávamos. Né? Nós tínhamos assim, um pouco mais de cidadania que era intrínseca na nossa educação, que vem desde a família, a escola e as igrejas, as religiões, independente de qual seja. Tá? Então esse trabalho, eu vejo ele, na verdade, como um passo fundamental que, por mais que vocês estejam vendo a profissão, né, e isso você tem que ver porque trabalho significa dinheiro, né, como disseram hoje, trabalho significa dinheiro. Né? O ser humano hoje, numa sociedade que a gente vive, nós precisamos desse dinheiro, porque nós precisamos sobreviver. Né? Mas o envolvimento social de cada um de nós, principalmente do profissional, bombeiro civil, isso é muito mais importante. Porque eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo aqui, eu, Jorge, todo mundo que está aqui na mesa, né, vocês, cada um de vocês com os trabalhos que vocês têm, vocês não estão fazendo para vocês. Pode até estar fazendo nesse primeiro momento, porque você tem que defender realmente o seu ganha-pão. Mas você tem que vislumbrar o futuro. Você tem que vislumbrar uma condição social que você coloca esses jovens, não como bombeiros, eles serão, se isso tocar no coração, mas como bons cidadãos. Daí sairão médicos, advogados, bons políticos, né? Nosso país carece. É daí, desse tipo de formação, que sairão esses jovens. Então, a minha palestra aqui hoje é exatamente para mostrar um pouco para vocês, né, uma visão um pouco mais futurista, né, da profissão. Tudo isso que o Jorge falou aqui, eu acompanhei, né, lá na BNT, às vezes que eu fui. Na verdade, eu fui nas coisas que me interessavam, porque, apesar de eu ser bombeiro civil, a minha instituição ela trabalha somente em situações de grande desastre. Nós não fazemos o resgate no dia a dia, o trabalho de bombeiro no dia a dia. Estamos começando a entrar nisso agora, montando unidades de bombeiros voluntários em alguns municípios, onde os prefeitos estão se alinhando conosco. Né? A nossa resposta, na verdade, o que a minha instituição ela faz, ela agrega profissionais da área de emergência, não são só bombeiros, né? São médicos, engenheiros estruturais e outros, para, em caso de um grande desastre, nós formarmos uma força-tarefa e enviar esses profissionais para onde precisar, seja fora do país, dentro do país, seja onde for. Mas nós damos ênfase aos países, da comunidade de língua, dos 9 países da comunidade de língua portuguesa. Né? E convido os senhores a quererem entrar lá no site, dar uma olhada. Nós temos representação do Brasil inteiro. Muito obrigado, boa tarde, bons trabalhos a todos. Obrigado por me permitir estar aqui. Obrigado por gratidão. Excelente por suscitar FPMBC,
Frente Parlamentar Prevencionista. E agora vamos ouvir o Juliano Tadeu Moreira Cardoso, lá da cidade de Aparecida de Goiânia, Superintendente de Defesa Civil de Aparecida. Um cordial boa tarde a todos. De maneira altiva, trago o abraço e a saudação do povo aparecidense, do povo goiano. Eu vou ser bem sucinto nas palavras. Eu estou superintendente de um órgão de proteção e defesa civil. Tem com a categoria, quando que o professor Jorge Alexandre, com muita maestria, fez aqui hoje nessa palestra, neste evento, quando eu vejo o que Bolívar também dá de testemunho e exemplo aqui, eu não posso deixar de fazer com que todos nós possamos entender que a atividade do bombeiro civil não é para qualquer um. A atividade do bombeiro civil é para quem tem sensibilidade. É quem olha para o seu semelhante com carinho, com amor. É para quem olha para a sua cidade com carinho, com amor, com zelo. Não é para curioso. A atividade de bombeiro civil não dá para ser uma atividade apenas para engrandecimento do ego pessoal. Precisamos a cada dia melhorar, e isso só vem através da capacitação, isso só vem através do estudo, do esforço. Nós precisamos de entender que seremos grandes, falo seremos porque também milito nessa seara já há quase 30 anos, ano que vem eu completo 30 anos, o tempo passa, 30 anos já de atividade. E a gente olha para trás depois de uma caminhada como essa, que faz tanto, a gente olha o quanto a gente ainda é pequeno. Depois de uma palestra dessa do Jorge Alexandre aqui, a gente olha o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente tem a aprender. Tudo que está ao nosso redor é norteado por normas, por regras, por leis, e nós não podemos saltar isso. Então, para não tomar muito tempo, pois os trabalhos são ainda diversos aqui, eu queria fazer um convite a uma reflexão. Que bombeiro civil eu quero ser? Que bombeiro civil eu quero ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Qual o caminho que eu tenho a percorrer? O que eu preciso aprender? E o que eu posso doar de mim para o meu próximo? Antes de falar de dinheiro, antes de falar do resultado do esforço, que é o salário. Então, a lição que digo de tudo isso é que precisamos melhorar o nosso eu. Precisamos de investir no nosso capital cultural. E aqui eu falo isso próximo a um educador por excelência, que é o professor Alcides. A jornada como professor, educador de sala de aula. E é impossível você adquirir um capital cultural sem sentar em um banco e aprender com quem sabe, que são os professores. Então, para que amanhã vocês possam repetir aquilo que o Bolívar mostrou ali agora há pouco, que é ensinar crianças bons exemplos, boas práticas, boas normas, é preciso melhorar o seu eu. O resultado financeiro disso vem com o tempo, mas é preciso acreditar, é preciso melhorar. Então, eu quero estar sempre à disposição para colaborar, para ajudar. Mas a minha lição, minha contribuição para hoje é que é isso. Ao sair daqui hoje, vamos olhar para o nosso eu pessoal e vamos ver se realmente a gente está aplicando no nosso capital cultural e nos tornando profissionais cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado ao Juliano. Né? E vamos agora voltar a palavra ao doutor Jorge Alexandre de novo. Aqui de acordo. Pode? Marcou 2 vezes? Então vamos para o Fabrício Nogueira. Boa tarde a todos. Conversei com alguns ali fora há pouco tempo. Tem gente do Brasil inteiro aqui, tem amigos meus do Rio aqui, tem o Evandro, tem o Carlos, tem o Haroldo, veio lá do Rio de Janeiro para acompanhar a gente. Hoje se faz presente boa parte do Brasil, com representantes, e muitos alunos lá atrás também, com um ânimo bacana
bacana, não é isso? Bem acordados, né? E animados para essa audiência, porque aqui se traça uma responsabilidade importante, um atalho importante, que se a gente continuar do jeito que nós estamos indo, a gente vai termos muito ainda nos nossos noticiários, como tem acontecido no Rio de Janeiro frequentemente, mostrando cada vez mais incêndios com vítimas, e esse último incêndio com vítimas, onde as vítimas foram o próprio bombeiro. Nós temos que dar a nossa parcela, tanto intelectual, sim, como o Jorge Alexandre veio apresentar aqui, e mostrarmos que nós somos capazes também, sim, de interferir na legislação e mostrar, como sociedade, o que queremos para o nosso futuro. Para isso eu trouxe como base a Lei 3.425, de 2017, mostrando que nós temos um bom caminho que nós percorremos com essa lei. Essa lei, a 3.425, ela vai falar especificamente sobre a segurança contra incêndio no Brasil. O que nós estamos discutindo hoje é a Lei 11.901, que fala do bombeiro civil. Como o Jorge Alexandre também falou, tirou algumas coisas ali, é uma grande coxa de retalhos que fica sem nexo. A gente não consegue entender o objetivo principal da Lei 11.901. Se você for lá para o Rio de Janeiro e falar da Lei 11.901, muita gente não vai nem saber o que se trata. E não vai saber o que se trata também quando fala da MPR 14.608. Lá nós temos uma formação de 80 horas. E a Lei 3.425 vem para quebrar alguns paradigmas sim para a gente. Tá? A 3.425 foi discutida aqui também, através de uma frente parlamentar mista também, a Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio. E lá temos 9 professores e bombeiros militares que agregaram de alguma forma nessa lei. Tá? Alguns institutos, algumas empresas também trabalharam nessa lei, é uma lei que nós temos hoje em âmbito nacional. E aí, uma grande parte dos alunos lá me perguntam: Fabrício, tem uma lei federal, tem uma lei estadual, tem uma lei municipal, eu tenho uma norma da ABNT, e aí quem que eu sigo? Tem tanta coisa falando bem. Como a Lei 3.425, ela veio quebrar mais um paradigma que nós podemos também percorrer esse mesmo caminho. A 3.425 mostrou para a gente que se a gente tem uma lei federal, estadual ou municipal, ficou de entendimento que aquela lei que tiver maior crivo, que aquela que for mais exigente, deve ser cumprida. Então a gente tem que trabalhar mais ainda na Lei 11.901. Tudo bem? Então ela veio com uma filosofia. Bom, nós temos esse quadro aí, ó. Filosofia, proteção do incêndio, proteção ao patrimônio, proteção à vida. Ficou claro na discussão da 13.425 que o objetivo daquela lei, da 13.425, e o objetivo de leis federais que falam sobre a vida, e a 11.901 sim vai falar sobre a vida, porque uma vez que ela vai falar sobre a formação, uma vez que ela vai falar como que o bombeiro profissional pode se especializar, como que o bombeiro profissional civil pode trabalhar, sim, ela vai falar sobre a vida. E a 13.425 também quebrou um paradigma. Você discute uma teoria mais voltada para o setor privado ou para o público. A gente percebe também, entende, que a sociedade ela tem que perceber que uma vida no sul tem o mesmo valor da vida no norte. A vida no Rio de Janeiro ela tem a mesma importância de uma vida em Roraima, uma vida em São Paulo, uma vida em Santa Catarina, igual o Romário veio aqui representar. Então, essa percepção que a 3.425 veio trazer, vem mostrar alguns pontos importantes para a gente. Por que no Rio de Janeiro se forma com 80 horas? E por que em São Paulo se forma com 210 horas? E por que cada um dos bombeiros militares tem que tomar para si essa responsabilidade, digamos assim? Né? Mostrar como que o bombeiro civil tem que se formar. E aí, é bombeiro civil ou é brigadista? Bom, o objetivo da 13.425 também foi sensibilizar e influenciar para mudar. Nós, como bombeiros civis, nós, como integrantes desse comitê da Frente Parlamentar Mista, prevencionista, temos que trabalhar nesse ponto. A nossa formação tem que ser uma formação que garanta uma sensibilização da sociedade. E aí, quando eu falo em sociedade, é bom que a gente perceba o seguinte:
A sociedade, ela vai exigir do poder público novas normas toda vez que ela percebe um risco. Tem muitos riscos que nós, como técnicos, percebemos e não conseguimos passar para a sociedade. O bombeiro profissional civil também tem esse papel de sensibilizar a população e mostrar o risco que está na frente dela, que muitas vezes é despercebido. Bom, aqui eu coloquei também um outro paradigma quebrado pela Lei 13.425. A segurança contra incêndio é responsabilidade do município. Aí, nós quando olhamos lá, chega um pouco mais para o lado, é um princípio do interesse local enquanto respaldado na Constituição da República, especificamente em seu artigo 30. Então, eu coloquei aqui, artigo 30, falando o seguinte, ó, que se for um princípio de interesse local, então toda vez que o município pensar que é um princípio de interesse local, ele pode colocar ou não. Será que é isso? O Estado, artigo 24 fala, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar corretamente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Se encaixamos ali como bombeiro civil? União, proteção à vida e saúde e defesa civil. Sim, podemos montar a Lei 11.901. 13.425 também vem trazer uma importância de termos uma lei federal. Questões humanas. A vida de uma pessoa, no norte, no sul, como eu falei, tem o mesmo valor para a União. É isso? Níveis diferentes de proteção para quem está no norte e para quem está no sul. Um bombeiro que se forma no Rio não pode trabalhar em São Paulo? Por quê? Bom, tem um enquadramento da 13.425 que fala sobre o sistema de proteção, que fala o seguinte, ó, para cada um ambiente com 100 pessoas tem que ter sistema de proteção. Tem que trazer informações aos ocupantes, inteligência e coleta de dados. Aí vem um outro ponto importante para nós como bombeiros civis. Nós temos que saber coletar dados. A 13.425 vem orientando a formação também de uma estatística. Nós não temos estatística como formação para onde nós vamos. É um questionamento. Educação é um outro ponto importante e altamente discutível. Para onde nós vamos com a nossa formação? Uma vez como técnico, uma vez como engenheiro, uma vez como pós-graduando, para onde nós vamos? Lá na 13.425 fala o seguinte, o cara que estiver fazendo graduação em engenharia ou arquitetura, tá bom? Vocês aí, que vão fazer bombeiros civis, daqui a pouco vão passar para engenharia ou para arquitetura, vocês têm que pensar o seguinte, tem que ter uma cadeira lá que vai falar sobre segurança contra incêndio. A 13.425 orienta isso, mas isso é feito nas universidades. Eu estive conversando com uma professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei. Ela falou o seguinte, ela me orientou no projeto final. Ela falou o seguinte, Fabrício, aqui está tendo uma luta, porque eu estou tentando colocar que todas as engenharias tenham essa base como segurança contra incêndio. Está difícil. Bom, temos professores para falar sobre segurança contra incêndio? Será que temos professores para falar sobre segurança contra incêndio? O CNPq, em 2017, acabou de reconhecer a segurança contra incêndio como uma ciência. E qual é o grande ponto negativo disso tudo? Bom, se nós não temos estatísticas, nós temos poucos artigos científicos para nos nortearmos, tanto na formação quanto nas necessidades de proteção da segurança contra incêndio. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Bom, a 3.425 também dá uma orientação para a proteção do consumidor. Fala o seguinte, ó, se você liberou uma edificação, está lá o teu nome, que dá uma coparticipação em caso de acidente, em caso de incêndio. Tá? Vamos lá. Formação. É um questionamento que eu trouxe para cá hoje. Conversei com a professora Deise Duarte, da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Umas 2 semanas atrás. Ela falou sobre a Lei 3.425, ela trabalha na Frente Parlamentar de Segurança contra Incêndio. E ela me entregou um documento assinado por outros 8 professores, ela mais 8. Alguns com pós-doutorado, outros com doutorado, outros com mestrado. 2 ainda oficiais do Corpo de Bombeiros, um deles ainda também com doutorado em Física. Eles montaram uma orientação para a formação de pós-graduação em segurança contra incêndio. O questionamento que a gente tem que fazer como Frente Parlamentar
prevencionista é interpretar se esse currículo, apontado para a formação do bombeiro, do engenheiro, com pós e segurança contra incêndio, vai atender às nossas necessidades urbanísticas. Aquela cidade lá, que a 13425 fala, se não tem nenhum sistema de proteção, a gente tem que instalar, será que vai atender? Essa discussão, essa aproximação é importantíssima com a Frente Parlamentar de Segurança contra Incêndio. Eles têm feito estudos muito bem desenvolvidos, muito bem orientados, como exemplo, a 13425. Bom, a Lei 11.901 ainda deixa esse texto daqui. Vocês aí que são alunos, galera aí de trás, os alunos, deem uma olhada nisso. Quem é o bombeiro líder? Bom, o bombeiro líder lá, fala o seguinte: o bombeiro é formado como técnico em prevenção e combate a incêndio. Não existe esse curso no catálogo do MEC. Não existe esse curso no catálogo do MEC. Bombeiro civil mestre, formado em engenharia, com especialização em prevenção e combate a incêndio. Formado em engenharia, tem pessoas com pós-graduação em segurança contra incêndio que atuam como bombeiro mestre. Hoje existe esse profissional. Essa formação nós somos capazes de dar hoje? Nós temos capacidade, temos professores suficientes? Estava continuando essa conversa que eu tive com a professora Deise Duarte, ela falou o seguinte: Fabrício, montei aqui, levei para a reitoria de pós-graduação e extensão, curso de pós-graduação em segurança contra incêndio. Mas eles falaram o seguinte: não tem demanda, não tem mercado, vou fazer o quê? E ela me falou o seguinte: Fabrício, se você quiser, a gente cria um curso itinerante. A gente vai para o Rio de Janeiro, desenvolve alguma universidade pública ou privada e leva os professores para o Rio de Janeiro, leva os professores para São Paulo. É uma ótima solução. No mercado ainda pequeno, com uma demanda pequena, nós estamos vendo que a sociedade está cada vez mais percebendo os incêndios e falando: não, eu não quero entrar num edifício assim, porque acontece ali, pessoas morrem ali. Tá? O único curso técnico catalogado lá, no catálogo nacional lá de cursos técnicos do MEC, é esse daqui, ó. Técnico em combate a incêndio, resgate e prevenção de acidentes da aviação, que é dado apenas pela aeronáutica. Tá? O questionamento que eu deixo aqui para vocês e o que a gente está desenvolvendo hoje como estudo é a formação do bombeiro civil mestre, que é o pós-graduando em segurança contra incêndio, e uma orientação, por que não, direta para a BNT, para a 1408, como ela está sendo discutida, e é bom falar que ela abriu a consulta nacional, a gente tem que dar uma olhada lá, nessa consulta nacional que está aberta, orientando direto. A Lei 11.901, ela pode fazer isso, orientar a NBR 1408, né? Sim, pode regulamentar através da 1408 a formação do bombeiro civil. E aí sim a gente consegue responder aquele tantos outros estados, aqueles 20%, né, dos municípios que estão fora, que não estão sendo atendidos por bombeiros militares. Pessoal, agradeço demais a atenção de todos vocês, agradeço a cada um dos que vieram fora daqui de Brasília para cá, para acompanhar essa audiência pública. A importância dessa audiência pública é enorme, a gente está transmitindo ao vivo ali, tanto pela TV aqui da Câmara, tanto pelo nosso YouTube, a gente está vendo que o pessoal está acompanhando a gente. Tudo que está acontecendo aqui é de grande importância para a nossa evolução, tanto para a evolução da segurança contra incêndio e principalmente para a evolução do bombeiro civil. A formatação desse bombeiro civil vai sair daqui. Vai sair daqui. Está sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Eu divido com vocês e divido com os que estão em casa agora. A responsabilidade é nossa. Obrigado, pessoal. Agradecer ao doutor Fabrício Nogueira. E agora com a palavra o Wesley Pinheiro. Boa tarde a todos. Alguém com sono aí? Não pode, né? Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Wesley Pinheiro.
trabalho há 22 anos na área de incêndio, na área de emergência. Tá? Queria parabenizar a mesa, parabenizar também o deputado aí pela audiência, tá? Pelo prestígio. E o tema aqui, pessoal, que a gente está falando, abordando hoje é muito sério, né? É muito importante. Não parece, mas vidas dependem, né, desse trabalho do Bombeiro Civil, do trabalho da Brigada Voluntária, do trabalho da segurança contra incêndio. Bom, sou do Rio de Janeiro, e lá está sendo o cenário, né, de grandes incêndios, de, infelizmente, muitas pessoas perdendo suas vidas, patrimônio sendo destruído, marca, enfim. O incêndio ele deixa bastante cicatriz em todos os lados, né? Bom, lá no Rio de Janeiro, pessoal, nós temos lá o Bombeiro Civil, né, que é regulamentado por uma resolução do Corpo de Bombeiros, resolução essa que é a número 279, de 2005, que regulamenta o decreto 35.671 de 2004, que foi logo após o incêndio da Eletrobras. Então, na época, a governadora Rosinha Garotinho, né, sancionou esse decreto e o Bombeiro publicou uma resolução no ano seguinte. E aí, a gente tem, né, o viés do Bombeiro Civil e criamos também a Brigada Voluntária de Incêndio. Na época, consegui uma audiência com o comandante-geral e a gente chegamos a discutir algumas questões, né, sobre o profissional bombeiro civil. E na sua fala, ele comentou o seguinte: Wesley, estou sendo o primeiro comandante do Brasil a criar uma regulamentação da profissão. Então não posso construir muros e paredes, estou fazendo apenas o alicerce para alguém depois continuar essa construção. Porém, hoje, isso 2005 até aqui, nós já passamos por diversas situações diferentes, onde existem grupos, né, de bombeiros civis, associações, sindicatos. Então hoje já se cria alguns problemas para a sociedade, até mesmo para a corporação. Então é por isso que eu estou aqui, pessoal, justamente com vocês, para a gente ver a importância, tá, da regulamentação da lei federal, assim como a criação do nosso conselho. A gente só consegue justamente acertar esses detalhes fazendo isso. Não tem outro caminho, seja agora, seja depois, tá? É necessário. Tá? E a Brigada de Incêndio Voluntária ela é muito importante. São papéis diferenciados. O Bombeiro Civil é um profissional de emergência, pelo menos no Rio, dentro da edificação. Lá nós não temos bombeiro voluntário, né? Bombeiro comunitário. Até porque lá foi a capital, então foi deixado um legado muito grande de quartéis, de viaturas, que é mantido até hoje. Ok? Então lá no Rio de Janeiro nós temos o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico de 1976, tá? Que foi criado após o decreto 897. E aí vieram suas resoluções, que são as atualizações do código. Porém, agora em 2018 foi criado um novo código com notas técnicas, tá certo? Então, só para a gente enfatizar aqui, esse novo código, foi a nota técnica da Brigada Voluntária, estava escrito assim, que a reciclagem da Brigada Voluntária é a cada 5 anos. A gente chega após um ano na edificação, não encontra mais esses voluntários, esses funcionários voluntários, né? Número máximo de Brigada Voluntária numa edificação, máximo, independente do risco e número de pavimentos, 8. Né? Bom, a Brigada Voluntária pode substituir o Bombeiro Civil. Então, pessoal, são esses números, são esses registros que a gente vem falando aqui, que acabam ocasionando incêndio. O incêndio acontece como? Por causa de uma guima de cigarro, por falta de um alarme que não funciona. São os detalhes, assim que a gente às vezes está acostumado a falar de coisas magníficas, grandiosas, da engenharia contra incêndio, mas são os detalhes, são fundamentais, tá, nas nossas observações, tá ok? Ó, o Bombeiro Civil no Rio, 80 horas, é diferente de outros estados, e possui a 5ª série do 1º grau. Então a gente tem alguns problemas de educação lá, em função disso, de 2005 para cá. E já passamos por uma outra legislação de 2013, que é a Resolução 31 do Corpo de Bombeiros, e acabamos de passar por uma nova agora, de 2018, que é o novo código, com as notas técnicas. Então precisamos avançar com isso. E para a gente não ficar discutindo esse mérito nas corporações, a profissão precisa andar por pernas próprias. A corporação ela não foi feita para isso. Se a corporação militar ficar com esse foco do profissional, de estabelecer regras para o trabalhador, bombeiro civil, acaba desperdiçando tempo e recurso em observar os
incêndios, análise de risco, os projetos, que tem muita importância, tá? Muita importância mesmo. Afinal, pessoal, bombeiro civil é a única profissão de bombeiro reconhecida a nível, né, brasileiro, no território nacional, através do CBO. Né? Nós somos uma profissão, tá bom? Então, e constituída também por lei federal. Então, não tem por que ficar discutindo isso com os órgãos militares. É perda de tempo, ok? Então, por isso eu volto a dizer a necessidade da importância da regulamentação da lei federal, assim como a criação do nosso conselho, né? Federal também. Lá no Rio, só para vocês terem noção, os prédios antigos, até então, eram obrigados a ter bombeiro civil. Os novos, não. Os novos não precisavam ter bombeiro civil, nem ter brigada voluntária de incêndio, por questão da legislação, no caso, né? Aprovou-se há pouco tempo uma lei municipal, né? O prefeito do Rio de Janeiro aprovou uma lei onde, no final da lei, né, a lei foi comemorada, né? Mas no final da lei diz o seguinte, ó, que a edificação ela poderá ser multada, tá, em R$5.000 caso não cumpra a legislação. Todo mundo vai querer pagar a multa, né? Todos vão querer pagar a multa. Todo mundo está me entendendo aqui, pessoal? Okay. Bom, nós já tivemos agora o incêndio, né, da Boate Kiss, tivemos o do CT do Flamengo, todos acompanharam, morreram jovens, né, jogadores, professores, enfim. Tivemos agora recentemente o incêndio do Hospital Badim. Levanta a mão aí, quem não sabe do incêndio do Hospital Badim. Não sabe, então todos sabem, né? Quantos morreram? 20. Exatamente, 20. Até a época, né, eram 11. Então esse número saltou. Saltou por quê? Por causa que foi proveniente do incêndio. Nem todo mundo morre, né, queimado. A maioria das pessoas morrem o quê? Asfixiadas. A fumaça é a grande vilã. Tá? E por que será que o bombeiro civil tem alguma coisa a ver com a fumaça? A brigada de incêndio tem alguma coisa a ver com a fumaça? Onde está a questão para resolvermos a fumaça? Está na proteção passiva, né? Está na compartimentação. Então nós temos muitas coisas para serem resolvidas. Questão de projeto, questão de instalação, né? A briga, pessoal, é muito maior do que essa. Bom, sendo que o bombeiro civil, ele é o agente garantidor ali no momento. Se tivéssemos bombeiro civil na Boate Kiss, será que teria tido incêndio? Se tivéssemos bombeiro civil lá no CT do Flamengo, lá no Hospital Badim, será que teríamos história para contar? Será que estaríamos aqui? Então é muito importante a presença desses profissionais, tá? Pelo menos no Rio de Janeiro, né? Que são as edificações, tá? Onde se encontra a maior parte da empregabilidade lá. E, pessoal, só para a gente finalizar aqui, tivemos um incêndio há pouco tempo, né? Numa boate lá no Rio, na 4x4, onde morreram 4 bombeiros militares. Então, isso é um sinal. Já está atingindo, tá, os profissionais que lidam diretamente com o socorro público. Isso já é um sinal. Na Eletrobras, eu trabalhei 5 anos na Eletrobras depois do incêndio. Eu lembro quando teve um princípio de incêndio lá muito grande. Sabe o que fizeram? Nada. Sabe o que aconteceu? Pegou fogo. Tá? E tiveram erros. Eu sei porque eu trabalhava lá, enfim. Tiveram erros técnicos que não era para ter pegado fogo. Tá? E todo incêndio tem seu erro técnico. Tem lá na sua análise de risco, ou é na planta, ou é na instalação, ou é na falta de manutenção. Tá? De alguma forma tem, e esse é o caminho, a gente atuar não só no combate, mas atuar na prevenção também. Tá? Compete lá no caso do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros para atuar na prevenção, que é a parte de exigir projeto, exigir instalação, assim também como atuar no combate. Então, está tendo conflito. Tá? Se falta prevenção, o que acontece? Tem incêndio, com risco de morte. Então está sendo muito falado esse incêndio lá dos militares, mas e os 20 que morreram no Badim? E os garotos que morreram no Flamengo? Então a sociedade civil perde muito mais com isso. Então chegou ao ponto de atingir a
corporação militar é porque o termômetro já passou, já passou. E depende de nós, tá? Depende de nós, da sociedade civil, que estamos aqui hoje, tá certo? Representado por diversos estados. Queria, inclusive, perguntar aqui, cadê o pessoal? Cadê o pessoal de Brasília? Fica de pé aí, por favor, para a gente ver se o pessoal de Brasília chegou aí. Obrigado. Palmas aí, pessoal de Brasília, chegando cedo aí. Muito bom. Agora eu vou perguntar do meu estado, Rio de Janeiro, né? Tem eu aqui, cadê? Nossos amigos, tem mais um lá também, tem meu amigo lá no fundo, lá, isso aí. Cadê o pessoal de São Paulo, tá aí? Tá de pé aí, pessoal, conhecer vocês também, nossos colegas, todos em casa, né? Jorge também de São Paulo, Bolívar também, né? Só para deixar claro. Tem mais cidades aí presentes? Mais estados presentes? Sim ou não? Goiás. Goiás, vamos ficar de pé, o pessoal de Goiás. Vamos conhecer aí. Bahia. Rapaz, o pessoal tá. Goiás competindo. Santa Catarina, cadê o pessoal de Santa Catarina também? Aqui nosso amigo representando. Fica de pé, o pessoal de conhecer aí. Cadê Minas Gerais? Tem Minas também, né? Ó. Bahia, perdão, né? Bahia, lá é Minas. Rondônia. Deputado, isso é muito importante. A gente vê representantes de diversos estados, né? Com o mesmo perfil, com o mesmo pensamento, né? Brigando aqui hoje sobre o bombeiro civil. Lembrando que nós temos outros gigantes por trás disso, que é a engenharia toda da segurança contra incêndio. Senão, iremos ficar apagando incêndio o tempo todo, morrendo o tempo todo. Então, o problema é maior do que pensamos, tá? Queria agradecer a todos vocês presentes que vieram de longe, né? Por recurso próprio, tá, deputado? O pessoal veio aí, né? Para prestigiar, para poder dizer que estamos juntos, tá? Um abraço a todos, tudo de bom e boa sorte aí. Ok, Wesley Pinheiro, quero agradecer o pessoal do SENAC, né? O pessoal do SENAC Brasília, que esteve presente, a todas as caravanas que vieram do Rio, Goiás, DF, Santa Catarina, São Paulo, Minas e Bahia. E agora eu vou deixar a palavra livre, né? Quem quiser. Eu quero. Tá. Espera para você. Deixa a palavra livre. O pessoal queira fazer uso. Eu gostaria, primeiramente, Seu nome? Romário, Estado de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar em conjunto aqui com vocês, de poder representar o meu estado, belo de Santa Catarina. É uma honra para nós poder fazer parte desse trabalho fantástico que já vem acontecendo em alguns anos, né? Conhecer ícones que trabalham e continuam trabalhando forte pela profissão do bombeiro civil. Eu, como bombeiro civil, trabalho numa rede de shopping, então eu sei como é que é o cotidiano do bombeiro civil, eu sei o que a gente passa. No meu estado, o que a gente mais pena é querer arrancar esse nome bombeiro civil e forçar nós a usar o nome brigadista, sendo que não é uma profissão, não existe o CBO por trás disso, né? É ilegal. É bom a gente deixar bem frisado isso, que é legal. Nós temos o 517110, que é o nosso CBO que protege a nossa profissão e homologa a nossa profissão dentro do Ministério do Trabalho, junto com a CLT. Então é importante a gente frisar isso, contra a lei. Nós temos que realmente, eu vim para cá para buscar isso e ter essa resposta junto à frente parlamentar. Estou impressionado, é algo que se briga junto com a lei, buscando uma resposta dentro da lei e que possa fazer um crescimento do bombeiro civil. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, espero continuar levar o máximo do meu estado para estar somando junto com vocês. Está inscrito ali também o Fabrício, de Minas. É o Fabrício? Pois é, o Fabrício.
a palavra. Bom, primeiramente, Você tem 1 minuto, viu, Fabrício? Nosso tempo aqui é. cumprimentar a todos na pessoa do Siciliano e na pessoa do senhor, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. E eu quero rapidamente aqui, desse 1 minuto rápido, passar o seguinte. Nós estamos aqui por Minas Gerais, comigo tem outros colegas que também representam o nosso estado. E em Minas Gerais, nós estamos no que o Jorge passou ali, no finalzinho. Né? Recentemente, aí, no ano de 2018, foi sancionada uma lei estadual, 22839, e uma portaria de número 33 dos bombeiros. E, recentemente, uma IT agora, segunda edição IT12, e que totalmente tira o bombeiro civil de cena. Então, eu vejo que a frente parlamentar, e hoje podendo fazer parte dela, é um dos caminhos para nós mudarmos essa história, não só em Minas Gerais, mas acredito que em todo o Brasil que existe a mesma articulação. Eu tenho certeza que o nome brigadista profissional, eu não sei de onde veio, mas ele não nos representa. O nome que nós temos que nos representar. Parabéns! Parabéns! Com a palavra, o Major Gomes, do Distrito Federal. 1 minuto. Boa tarde à plateia, Major Gomes do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, na reserva, mas operacionalmente na ativa, pós a reserva. Aqui a banca técnica, não há o que se falar nada. Eu não sei nem tem palavras, porque aqui está todo um trabalho técnico relativo. Fabrício, sem comentário. Doutor Bolivar, professor, deputado Alcides, sou pedagogo e estou sentindo aqui tudo. Meu ilustre, você, para quem sabe o que é um pi com a letra. Juliano, nem se fala, e o meu companheiro do Rio de Janeiro, que eu também sou carioca. Agora, vai haver um dia onde o amadurecimento vai chegar aqui e vai pautar. Não se precisa falar nada. Bombeiro civil é bombeiro civil, bombeiro militar é bombeiro militar. Só distinção. Passei um mês estudando, vendo todas as leis. Não tem que haver conflito. Sinceramente, não tem que haver conflito. Por isso que eu estou aqui à frente. Como bombeiro militar, eu só tenho uma coisa, eu já inclusive falei com o Ceciliano, por que não tem um representante para aprender? Isso eu estou falando como pedagogo, porque quando a gente está ensinando, só tem um detalhe, a gente tem que aprender a ouvir e aceitar. Vocês são meus mestres. Se eu fosse comandante do Corpo Bombeiro, é 2 tempos, a regulamentação do TF já estava pronta. Aê! Para o conselheiro Ivanei Braga. Ivanei Braga. É só ligar o botãozinho vermelho aí. Som, prestando. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, do nobre deputado aí, pela presença, o Jorge Alexandre, não tem nem palavra para falar. O Wesley Pinheiros também, não tem palavras. O nosso parceiro aí, o divulgador do nosso nome bombeiro civil, o Fabrício Nogueira, tenho grande admiração para o seu trabalho. E isso daí, né? Temos que levar aí essa classe, né? E um pouco nervosa, mas é isso mesmo. Depois do apito você tem mais 30 segundos. Tá? Então é só agradecer a todos, tá bom? E estamos aí para lutar, ok? E é isso daí. Muito obrigado aí. Com a palavra agora o conselheiro Edésio. Cumprimento. Oi.
cumprimento a todos através do nosso deputado professor Alcides, né? E fico muito elogiado essa bancada maravilhosa aí, que está aí na frente. Eu, como representante da região norte, né? Lá de Rondônia, né? Que batalha lutando pela classe do Bombeiro Civil, fico muito feliz em saber que o nosso desenvolvimento do Bombeiro Civil no Brasil está surpreendendo cada vez nós, bombeiros civis. E realmente é emocionante ver tantos profissionais, tantos doutores, né, batalhando por essa casa. Obrigado a todos, obrigado mesmo, Wesley, Juliano, Jorge, Alexandre, uma satisfação, professor, deputado federal, né? Olivar, você sabe que eu tenho uma grande admiração por você. Meu amigo Fabrício, foi mais uma vez uma satisfação. Ceciliano, obrigado mais uma vez. Rondônia, te amo. Com a palavra agora o conselheiro, eu não sei se é Vanduí ou Valduí. Vanduí? Está aí, Vanduí? Tá, com a palavra você, Vanduí. 1 minuto. Oi. Boa tarde. Foi pego de surpresa. Quero só aqui parabenizar mesmo a professora Alcides, sou lá de Goiânia, e cumprimentando a mesa toda, na presença do Bolívar, onde tem meu apreço, e o Ceciliano Júnior, meu amigo particular. Só quero dizer a todos que Goiás está muito contente pela frente parlamentar, onde eu venho acompanhando todas as sessões, e que nós acreditamos no trabalho do deputado, do Ceciliano Júnior, e que a gente venha ter sucesso. É isso aí. Com a palavra agora o tenente Procópio. Última forma, vai lá, professor Eric, né? Passa a palavra para ele. Obrigado. Boa tarde. Como o tenente me apresentou, eu sou o Hector, eu sou professor de carreira e me preocupa muito realmente algumas coisas que foram citadas, dentre elas a questão da formação, né? Isso é extremamente preocupante. Atualmente eu curso mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora e venho falando necessariamente sobre um outro tema que comunga com isso, que é a questão do socorro nas escolas públicas. Nós estamos falando de edificações gerais, né, edificações em todos os cenários, e as escolas estão à mercê. Imaginem que eu sou diretor de uma escola na qual eu tenho aproximadamente 600 alunos e nada de aparato de segurança, né? Minas Gerais, só um panorama rápido, somos 853 municípios e apenas 72 companhias de pelotões de bombeiro. Então tem mais de 700 municípios desguarnecidos, sem ninguém, portanto não queremos ocupar o espaço de ninguém, apenas aquele que está ocioso, né, e carente de socorro, para que consigamos atender aí, né, com presteza, o tempo de resposta necessário e que as vidas não sejam ceifadas com... Bom, e para finalizar, vamos colocar o conselheiro do Rio de Janeiro, Haroldo. Depois a gente volta. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite do amigo Fabrício, colega do Rio de Janeiro, aprendo muito com ele, o comandante Bolivar, companheiro de farda, o colega Jorge, que eu divido a reunião da ABNT, tive a honra de aprender com o quilates colega, e falar uma coisa que a filosofia ensina, dividir para conquistar. Aquilo que todos falam. Cada estado é uma regra, cada estado é uma lei. Enquanto não houver uma regulamentação única e um entendimento único da importância estratégica da segurança contra incêndio, não como investimento, como um gasto, vamos continuar andando para trás. No dia que aprendemos que só juntando forças, esquecendo o ego, esquecendo às vezes a cor da bandeira de Estado, entendendo que temos como somar junto ao Corpo de Bombeiro Militar. Não somos inimigos, somos companheiros de farda.
é mudar esse conceito. E a iniciativa da Frente Parlamentar é um primeiro grande passo, tá, dentro dessa caminhada. E a participação de todos os estados aqui presentes vai facilitar mais ainda. Obrigado a todos. Vamos agora passar as considerações finais, começando com o Dr. Jorge Alexandre, suas considerações finais. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, agradecer ao Ceciliano pelo convite para participar da audiência. Professor Cines, prazer em conhecê-lo. Tem muito trabalho para gente fazer. Com certeza. A professora com a política bem empregada. Né? Acho que tem muita coisa para ser desenvolvida na área de proteção contra incêndio, principalmente com o profissional bombeiro civil. Agradeço a participação de todos, muito obrigado. Né? Sinto não ter mais tempo de poder apresentar com mais detalhes como eu gostaria. Assim, como sou um professor também, eu gosto muito de ensinar, então precisaria de mais tempo para isso. Mas obrigado pela atenção. Obrigado, Dr. Jorge. Agora com a palavra o Juliano Cardoso. Os agradecimentos. Nossos agradecimentos de maneira distinta a todos os bombeiros profissionais civis, também a todos os parlamentares, políticos, agentes públicos que fizeram possível a realização dessa audiência pública e dos trabalhos da frente. Agradecer ao presidente Ceciliano, e em especial ao professor Alcides, que empresta o seu nome e toda a sua história como educador para ser um escudo de luta dessa categoria e também um elo de ligação para a construção de novas pontes para a conquista de aliados. Lembrando, não estamos em campos opostos, estamos nas mesmas trincheiras. Obrigado. Bom, eu quero agradecer primeiramente a presença de todos vocês aqui, porque nós estamos, na verdade, aqui deste lado por causa de vocês. Poderíamos estar em casa, acomodados, indo atrás de nossos interesses particulares. Mas a nossa ideia é exatamente outra. É deixar um futuro, um legado na prevenção e na profissão também de bombeiro civil. Então, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Estamos juntos aí o que precisar. Com a palavra, Fabrício Nogueira para as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a todos estarem presentes. Agradecer aos meus amigos aqui particulares do Rio, o Evandro, o Haroldo, o Carlos, o Romário, que veio de Santa Catarina, pessoas que querem trabalhar de verdade no desenvolvimento da carreira do bombeiro profissional civil, dessa profissão. Agradecer ao Ceciliano, em especial, por todo o trabalho que ele tem desenvolvido aqui por trás das câmeras, tudo que ele tem feito. E agradecer toda a mesa. Obrigado a todos. Como o nosso tempo está muito escasso, eu vou dar a nossa colega deputada Érica Cocai 2 minutos. Deputada, 2 minutos, senhora. Então, eu queria primeiro parabenizar a realização desta audiência e infelizmente não pude participar dela no conjunto, porque hoje é um dia que tem muitas pautas, mas dizer da importância dos bombeiros civis na construção de uma sociedade mais segura e uma sociedade onde nós possamos ter aí nossa integridade e a nossa saúde sendo preservada. Eu sugeriria, deputado, que nós pudéssemos levantar todos os projetos que existem nesta casa e sejam projetos de fortalecimento da própria categoria, para que nós pudéssemos apresentar à presidência da casa, para que nós pudéssemos avançar na pauta. Eu acho que a expectativa que se tem da sociedade com relação a esse parlamento é que nós possamos traçar todas as discussões necessárias, porque a gente vai construindo e trocando saberes, e vocês, os bombeiros civis, têm um saber que precisa ser compartilhado e que precisa ser trocado com a aula dos diversos lugares onde nós estamos. Então é importante que nós tenhamos a discussão sobre o que representam os bombeiros civis na nossa sociedade e como nós temos que ter uma eterna gratidão pela atuação
que desenvolve os profissionais desta categoria. Entretanto, mais do que isso, é como é que a gente também devolve para a sociedade através da nossa função precípua, que é a função de legislar. Então, eu sugeriria que nós pudéssemos tirar, talvez, uma pequena comissão, e nós pudéssemos levantar todas as proposições que são de interesse dos bombeiros civis que estão nesta casa, para que nós possamos estabelecer uma pauta e uma priorização e possamos devolver à sociedade, através de legislações que possam fortalecer a própria categoria, devolver o benefício que vocês... O benefício que vocês desenvolvem a cada um e cada um. Todos nós temos uma situação com bombeiros civis onde a gente teve a presença, e a presença foi muito determinante nas nossas vidas. Nós podemos listar inúmeras situações nesse sentido, de poder assegurar uma sociedade onde a gente tenha mais confiança de que nós não vamos estar submetidos a desastres ou a condições que possam nos colocar em risco. E nós precisamos devolver isso para cada um de vocês. Então, eu sugeriria isto, que nós pudéssemos estar nesta comissão do trabalho, fazendo um levantamento de todas estas proposições que fortalecem e também proposições que precisam ser evitadas, porque elas enfraquecem a própria categoria, que nós possamos tirar um grupo de parlamentares desta comissão e encaminhar essa pauta para o presidente da Casa, para que ela se transforme em realidade, possibilidade concreta de fortalecimento. Era isso, deputado. Muito obrigada. Como o nosso tempo está extremamente escasso, que 5 horas que era em plenário já são 5, eu vou só aqui agradecer, fazer o meu pronunciamento bem curtinho, agradecer a participação e as perguntas de alguns internautas. Infelizmente a gente não vai poder responder, mas vou guardá-las para responder na próxima. A Mauri Teixeira Melgaço, o Ado, a Elane Belchior, o Wellington Fernandes de Almeida e o Wellington Fernandes de Almeida novamente. Fizeram algumas perguntas que eu vou passar. Tem mais aqui no verso. Tairone Santos, Edejaí, CJ. Nós vamos passar aqui a mão do doutor Alexandre para ele, Jorge Alexandre, tomar as providências e no próximo encontro a gente responder. Bom, queria também dizer a vocês, agradecer pela presença de todos e dizer a vocês a importância que é estarmos aqui discutindo esse assunto. Um assunto de extrema importância para o Brasil, para toda a sociedade brasileira. E já confabulamos aqui, eu e o doutor Jorge Alexandre, para nós estarmos juntos fazendo uma comissão e, consequentemente, fazermos uma lei para oficializar a profissão de vocês e, logicamente, tomar outras providências necessárias para que vocês realmente se tornem, de fato e de direito, um elemento com a profissão definida. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima conversa. Mas não tem.